Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Já também peço desculpas pela luz, o meu refletor queimou, então esse vídeo vai estar um pouco mais escuro, mas no próximo eu já acerto isso, tá ok? Bem, outro dos motivos pelo qual não estou gravando é porque eu estou fazendo uma trajetória do Eurico Miranda que eu devo lançar nos próximos dias. E enquanto essa trajetória não fica pronta, porque é um conteúdo muito extenso, é muita coisa para falar do Eurico, eu vou colocar aqui um outro ponto do porquê eu não quero o Eurico Miranda no Vasco no próximo triênio. Bem, vou falar ponto a ponto do porquê eu não quero que o Eurico continue. Vamos lá. Em relação à gestão, há muitos pontos a serem analisados. Primeiro, o lado financeiro. O Eurico Miranda foi bom para o lado financeiro do Vasco? Parte sim, parte não. Por que parte sim, parte não? Bem, vamos lá. Sobre a dívida do Vasco, o Eurico Miranda conseguiu melhorar isso? Sim, o Eurico Miranda fez acordos que melhoraram a situação do Vasco, conseguiu pagar alguns acordos. O Vasco não passa mais por vexames como falta de água, como falta de estrutura, patrimônio do Vasco caindo aos pedaços, coisas desse tipo, o Eurico Miranda conseguiu resolver. Firmou bons acordos a longo prazo, pagando parcelado, deu um jeito na estrutura do Vasco, os lugares que estavam abandonados, ele conseguiu trazer de volta, conseguiu fazer uma manutenção no local, conseguiu mudar um pouco esse lado do Vasco que estava muito ruim. Fez bons acordos relativos à dívida do Vasco, que fez a dívida dar uma pequena diminuída e está pagando os acordos, e nós não tivemos ao longo do ano vexames de salários atrasados. Nós tivemos um ou outro mês que o salário ficou meio apertado, mas fora isso ele conseguiu manter o ano inteiro com o salário em dia. Ok, beleza, essa foi a parte boa. E qual foi a parte ruim? Bem, o Eurico Miranda ele não conseguiu trazer nenhum investimento novo para o Vasco, não conseguiu injetar uma nova grana no Vasco. Aí pergunta, como assim, Vascaíno Sincero, ele não conseguiu trazer um dinheiro novo? Vamos lá. O Vasco ele tem como seu patrocínio master a Caixa, porém a Caixa já era patrocinadora do Vasco antes do Eurico entrar. Ele basicamente só renovou o contrato, conseguiu um acordo ali para uma melhora rasa assim, mas tipo, só isso. Manteve a Umbro, manteve a TIM e, sabe, qual foi o outro grande investimento que veio para o Vasco? Qual foi a outra grande marca que veio para o Vasco? O Eurico não trouxe uma grande marca para o Vasco. Fez alguns acordos comerciais que, outros acordos pontuais que também, enfim, ele não trouxe uma boa marca, um bom patrocinador, não trouxe um dinheiro novo para o Vasco. Então, nesse ponto, o lado financeiro não ajudou muita coisa, porque ele não utilizou um novo meio de arrecadar. Basicamente, usou a arrecadação que tinha para pagar o que devia, que é o básico. Em relação ao lado financeiro, basicamente o Vasco continua nadando em água rasa, tentando diminuir a dívida pouco a pouco, e está tentando não criar novas dívidas. O Eurico Miranda também fez uma coisa razoavelmente boa. Foi boa em ponto e péssima em outro. O Eurico Miranda evitou comprar jogadores, evitou pagar por direitos de jogadores. A grande maioria dos jogadores vieram de empréstimo ou jogadores que estavam com seu contrato para acabar e o Eurico foi lá e fez um contrato novo. Isso em tese foi bom porque o Vasco não precisou pagar, lógico, utilizou esse dinheiro para pagar as dívidas. Não teve que tirar dinheiro do caixa. Isso foi ruim por outro lado, porque o Vasco montou um elenco medonho e acabou sendo rebaixado. Então, sabe, não ajudou muito isso de não pagar por jogadores. A estratégia pelo lado da dívida foi boa, pelo lado da produtividade no futebol. Eu vou passar para vocês a lista dos jogadores que foram contratados pelo Eurico, para vocês terem uma ideia de como não foi tão bem planejado assim.
Bem, o Eurico ele também tem problemas de postura, coisas que ele faz que eu acho que ele não deveria fazer. Exemplo, ele se vê como o próprio Vasco, ele não é o Vasco. Ele, no momento, está como presidente do Vasco, que são coisas diferentes. Ele parece absoluto. O que ele fala é o que vale e não existe opinião contrária. É o que ele quer. Tendo isso em vista, algumas declarações dele que também não agradaram. Exemplo, garantir que o Vasco não ia cair e o Vasco acabou caindo. Cravar a contratação de jogadores que não vieram. Eurico Miranda, ele cravou a contratação do Léo Moura, que não veio. Cravou a contratação de Ronaldinho Gaúcho, que não veio. E tipo, para um presidente, não é o roupeiro do clube, não é o técnico, não é o cara do marketing, não é alguém assim A, B ou C do clube que foi lá e falou isso para a imprensa, foi o presidente. O presidente chega e fala, olha, jogador X vai jogar no nosso time. E o cara vai lá e desmente, isso tira totalmente a credibilidade, sem falar que vira chacota na boca dos outros, né? Eu acho isso incrível, um presidente ele não pode, na minha humilde opinião, se não tem contrato, se não está assinado, chegar na imprensa e colocar isso na mídia. Cara, isso é muito errado. Isso é o cúmulo do errado. Porque de boca não está no papel, não está no contrato. É a mesma coisa de quando um inscrito me fala, fulano de tal tá com acerto verbal com o Vasco, tem notícias aí que fulano de tal pode vir. Cara, assinou o contrato, tá lá. Não tá, não é jogador do Vasco. Entendeu? É a mesmíssima coisa. O cara não pode chegar, sentar e falar, olha, fulano vai vir. Não tá assinado, não vai, velho. Esses foram um dos problemas de postura, além de impedir que algumas pessoas entrem no Vasco, assim como ex-jogadores, repórter. Cara, isso é uma ditadura, velho. Não dá pra... não, porque fulano de tal falou mal de mim, então não vai entrar aqui no Vasco. Cara, você é o presidente do Vasco. Pessoas vão falar mal de você. Se você estiver trabalhando mal, pessoas vão falar mal de você. Se você estiver trabalhando bem, pessoas vão falar mal de você. A vida é assim. Não dá pra você virar, não vou falar com fulano, ciclano, porque fulano e ciclano não gosta de mim. Paciência, não gosta de mim. Fazer o quê? Vou continuar fazendo meu trabalho. Agora vamos lá, sobre o outro fator de renda, venda de jogadores. Na gestão Eurico, 2 jogadores da base do Vasco, cria do Vasco, foram vendidos. O Luan foi vendido para o Palmeiras por 10 milhões de reais, parcelados em 5 vezes. E tipo, que negociação é essa, velho? O Luan foi uma das maiores descobertas da zaga recente e era titular por muito tempo, é um jogador que tem muito potencial, tem muito futuro. O Eurico vendeu o cara a 10 pila pra pagar em 10 vezes. Fez um carnê pro cara, tá ligado? Na minha humilde opinião, o valor foi pouco e a forma de pagamento foi pífia, na minha humilde opinião. Bem, a outra venda foi o Douglas Luiz. O Douglas Luiz eu não lembro a cifra agora, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Cara, para um volante, até que foi um dinheiro arrecadado, mas será que não dava pra ser mais? Eu não sei, eu acho que o Douglas Luiz poderia trazer um retorno técnico muito maior para o Vasco do que ele trouxe financeiramente. Mas aí também é questão especulativa, é você querer prever o futuro, imaginar que o Douglas Luiz iria render muito futuramente e poderia sair mais caro. Poderia ser que sim, poderia ser que não, poderia ser que ele perdesse valor de mercado. Então nesse ponto não dá muito para pisar em cima. Foi uma venda boa, foi um preço bom. Eu gostaria que ele ficasse, eu acredito que se o Douglas Luiz estivesse no Vasco, o Vasco estava numa situação muito melhor de tabela no momento, mas aí já é opinião exclusivamente minha. Bem, referente ao que eu falei do porquê que eu não quero o Eurico. Ele não trouxe nenhuma marca para o Vasco, de ter diminuído a dívida. Ele não injetou dinheiro no clube. As contratações foram horríveis, ele acertou pouquíssima nas contratações, da camada gigantesca de jogadores que ele trouxe, 4, 5 foram bem, tá ligado? Então, ele conseguiu fazer o Vasco ser rebaixado e o Vasco quase não subiu no ano seguinte. É um resultado pífio. Se você pensar um triênio, que no primeiro ele rebaixa o time, no segundo o time quase não sobe, vai falar, o Vasco vai pra Libertadores. Cara, é o mínimo, né? É o mínimo. No primeiro ano você rebaixou o time, no segundo o time quase não subiu, o mínimo é ir para Libertadores, né? E eu também não gostei da venda de jogadores e também não gostei da montagem do elenco, da escolha dos técnicos.
Muita coisa que o Eurico fez eu não gostei. Eu acho que o Vasco precisa de uma nova mente, de uma mente mais jovem, com um olhar mais empresarial para a coisa. Por isso que eu acho que no momento o Júlio Brandt me agrada mais entre os candidatos. Eu não gostaria de rever o Eurico na presidência, porque eu acho que não vai mudar muito do que já está. Vai continuar o Vasco diminuindo a dívida, ele não pagando para ter jogador, trazendo quem está em final de contrato e não vindo marcas, porque muitas marcas se escondem do Eurico. Tem muita coisa relativa às contas do Vasco que é estranha. Quer dizer, o Conselho Fiscal recomendou a revisão das contas do Vasco. Por quê? O que tem de errado lá? Há rumores que até quem cuida das contas não tem acesso direito a elas. Por quê? Entendeu? E também, referente à eleição em si, tem muita coisa que é estranha. Exemplo, já tem informação que o Ramon tá para renovar com o Vasco. Ok, beleza, eu concordo, acho que o Ramon tem que renovar sim, em medida pelo que ele já fez, e ele sofreu uma lesão e estava vindo muito bem e ele tem que renovar. O que eu acho estranho é o Eurico já falar com ele, vou renovar contigo. Peraí, mas você não é presidente, você não sabe se você será presidente. E agora com o Breno. O Breno também já está acertando as coisas para renovar. Mas como? Não se sabe se o Eurico vai ser presidente. Como ele está acertando as coisas para renovar? Estranho, né? Estranho. Basicamente isso, o vídeo ele ficou um pouco longo, era para eu expressar o porquê que eu não quero que o Eurico continue no Vasco. E, bem, é isso aí. Mas me diz você, o que você achou disso? Você quer o Eurico no Vasco? Você não quer o Eurico no Vasco? Por quê? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo, que a curtida de vocês que me dá mais motivação para continuar. Compartilha esse vídeo para todos os amigos vascaínos que vocês têm, para me dar mais moral para continuar meu trabalho, tá ok? Muito obrigado a todos vocês, beleza? Então, valeu, falou e até mais.